Ficaríamos aqui. Nós vamos ouvir o Evangelho nessa manhã a partir do livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Uma vez um homem chamado Salomão fez uma pergunta bastante interessante. Será que de fato Deus pode habitar na terra? Ele fez essa pergunta em uma oração enquanto consagrava o templo de Jerusalém. Essa é de fato uma excelente pergunta. Você talvez já se perguntou alguma vez algo como Deus, o Criador, todo-poderoso, eterno e transcendente, poderia habitar na terra, obra das suas mãos? Essa é de fato uma pergunta muito interessante. A história nos conta que quando Salomão consagrou o templo e fez essa oração, e dentro da sua oração fez essa pergunta, Deus encheu o templo com a sua glória, como ele havia feito no tabernáculo antes do templo. Mas nós sabemos que a história continua. Por causa do pecado do povo, aquela glória que habitava no templo foi embora. Por causa do pecado do povo desobediente de Israel. E depois se seguem, por causa desse pecado, a destruição do templo e o exílio. Mas Deus não encerra a história por aí, com a sua glória indo embora. Muito tempo depois, algo maravilhoso acontece. A glória de Deus volta a habitar com o seu povo. Mas dessa vez não num templo. Dessa vez não em uma obra construída por mãos humanas, mas na pessoa do seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou usando essa ilustração inicial por causa da época que nós nos encontramos, no Natal. Porque por meio do Natal, o nascimento do Deus homem, Deus estava finalmente cumprindo as suas promessas de habitar no meio do seu povo e de salvar o seu povo dos pecados deles. Nessa manhã, eu quero conversar com vocês um pouco a respeito daquele menino na manjedoura e o que o seu nascimento significa e o que ele tem a ver comigo e contigo. Então, nós leremos Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20. E diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas
e paz à terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Até aí. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nessa manhã eu não quero tanto explicar o texto, mas como trazer uma mensagem sobre o significado do Natal e o que isso tem a ver comigo e com você. Qual é o significado do Natal? Essa é uma pergunta importante em nossos dias. Para além do feriado, de todas as luzes brilhantes, e quem não gosta, da troca de presentes e reuniões familiares, qual é o significado do Natal? Bom, o Natal tem vários significados, mas o que eu quero que nós compreendamos essa manhã é que Natal significa alegria. Boa nova de grande alegria. Foi isso que os anjos disseram aos pastores. Eles tinham boa nova de grande alegria para todo o povo. E quando eu digo que o Natal significa alegria, eu não quero dizer com isso a alegria da família reunida, da comida maravilhosamente deliciosa. Quem não gosta de uva passa por todos os cantos, não é verdade? Dos presentes recebidos, dos amigos secretos, do merecido descanso do trabalho. Não é esse tipo de alegria. Essas coisas são dádivas de Deus e devemos desfrutar delas. Mas existe uma alegria maior da qual o Natal diz respeito. A alegria que o Natal traz é a garantia do amor e do cuidado de Deus. É a certeza da paz com Deus e da comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Por causa do nascimento do nosso Salvador, do Messias prometido, eu e você podemos ter essa alegria. Então o Natal significa que podemos ter alegria. Por quê? Porque Jesus, que nasceu, é a luz dos homens, que traz a alegria da salvação pela graça e torna possível a comunhão com Deus, que antes era impossível para mim e para você. Natal significa que Jesus é a luz dos homens, que traz a alegria da salvação, da graça, pela graça, e torna então possível a comunhão com Deus. Se Jesus é a luz dos homens, isso quer dizer que ele é mais do que um simples menino em uma manjedoura, envolto em trapos. Ele é, na verdade, a luz que traz vida aos homens. Bom, se você não ia para o colégio somente para comer merenda e que atire a primeira pedra quem nunca, você deve se lembrar que a luz é a fonte de toda a vida. Sem luz não haveria vida, não é verdade? E é exatamente isso que Jesus faz. Ele concede vida abundante a todos os que creem nele. Como a luz do mundo, como a luz dos homens, ele concede vida a todos os que creem nele. Então a pergunta aqui é: por que Jesus pode fazer isso? E de que forma ele é a luz dos homens? No versículo 2 do capítulo 9 de Isaías, nos é dito o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Eu e você, todos aqueles que são escravos dos seus pecados e inimigos de Deus. Aos que viviam na região da sombra da morte, eu e você,
resplandeceu-lhes a luz. O Natal, ele tem uma luz própria, uma luz que irradia e que pode iluminar um mundo em trevas. Isso é assim, porque Jesus é a luz dos homens. Eu e você precisamos de luz porque nos encontramos em trevas. Afastados de Deus, mortos dos nossos delitos e pecados, precisamos de luz porque não podemos salvar a nós mesmos, sairmos das trevas por conta própria. Porque quando você está em trevas, você está tateando numa escuridão profunda, você não enxerga absolutamente nada, você precisa de alguém que lhe guie para sair das trevas. Mas você jamais confiaria em um cego para guiar você para sair das trevas. Pense, por exemplo, você confiaria a sua vida em alguém que não enxerga para guiar você por meio de um precipício e um caminho íngreme, onde qualquer passo em falso, a morte é certa? É claro que não. A verdade é que todos nós somos cegos, vivendo a nossa vida como que em um precipício, em um passo em falso, nós caímos e morremos. Porque sem a luz de Jesus, somos todos cegos, tateando o caminho e incapazes de nos livrarmos das trevas em que nos encontramos, por causa do nosso pecado e do pecado no mundo. Qual é o meu ponto aqui ao falar sobre trevas, as nossas trevas e as trevas do mundo? Bom, na verdade é bastante simples. O meu ponto é que o Natal, o nascimento do Salvador, é um modo realista de ver a vida. É compreender que nós não conseguimos construir um mundo de paz e união, de amor e igualdade, de justiça e verdade, de felicidade e alegria. Se nós somos deixados por nós mesmos, por nossa própria conta, nós jamais iremos conseguir construir essas coisas, porque estamos em trevas. O Natal, então, ele proclama que as coisas vão muito mal. O mundo está indo de mal a pior. Por mais que possamos progredir em tecnologia, em áreas da ciência, o mundo está indo de mal a pior. As coisas vão muito mal. Mas o Natal proclama também que há esperança. Porque aquele menino na manjedoura, o Deus homem, é o grande e glorioso Salvador que nós precisamos, que é a luz dos homens, e que não é cego como todos os outros homens, e que é capaz de nos tomar pela mão e nos guiar pelo caminho para fora das trevas. O que eu quero dizer então é que as boas novas de Jesus ser a luz dos homens, e de Ele conceder nova vida a todos que creem nele, só faz sentido à luz da terrível situação em que nós nos encontramos. A verdade é que todos nós estamos mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Somos uma espécie de mortos-vivos, perambulando pela terra. E assim como mortos-vivos, nos filmes mais clássicos, eram movidos pelo seu desejo insaciável de cérebro, nós somos movidos pelo nosso desejo insaciável pelo pecado. E nós andamos como que mortos-vivos, satisfazendo os nossos próprios desejos e afundando cada vez mais na nossa morte espiritual. Estamos mortos, espiritualmente falando, por causa do pecado. Mas as boas novas do Natal são que a vinda de Jesus Cristo ao mundo é a aurora de um novo dia para a humanidade pecadora, para mim e para você. Um novo dia está raiando, e onde a luz desse novo dia chega, ela espanta as trevas, não importa o quão profundas elas sejam, porque a luz revela e dissipa as trevas. Bom, nós sabemos que o mundo está em trevas, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas onde Jesus se manifesta de forma salvadora, as vendas dos olhos são arrancadas, e os cativos são transportados, então, do império das trevas, do mundo inimigo de Deus, para o reino da luz, para o reino de Deus,
do Filho amado de Deus. Da mesma forma que na criação havia trevas sobre a face do abismo, e Deus, pela sua palavra, disse: haja luz, e houve luz, e as trevas se dissiparam. Da mesma forma, a nova criação de Deus, a nova criação que Deus realiza por meio do seu Filho, expulsa a escuridão espiritual, as trevas espirituais em que nos encontramos, por meio da luz que brilha, por meio da palavra de Deus, que é Jesus, na nossa vida. Isso são boas novas. Essas são as boas novas do Natal. Toda a obra redentora de Jesus, de nos salvar dos nossos pecados, só é possível porque Ele é Deus encarnado. Então, nós podemos compreender que o propósito da encarnação de Jesus, em nascer como um homem, como um menino aparentemente indefeso, em uma manjedoura, é por meio da sua encarnação, nos reconciliar com Deus. E o meio pelo qual Ele nos reconcilia com Deus, que Ele realiza essa reconciliação, é a sua morte na cruz. Então, o Natal, por mais maravilhoso que seja, ele aponta sempre para a Páscoa. O nascimento de Jesus aponta para a cruz de Jesus. Porque nós só encontramos paz e reconciliação na terrível cruz de Jesus. Em o Pai esmagando o seu Filho em meu e em teu favor. Mas também no ato glorioso de Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. É por isso que nós temos um menino envolto em trapos na manjedoura. E toda a bela cena que cativa a nossa imaginação já há milhares de anos. Para que eu e você possamos experimentar a alegria do Natal, que traz a certeza do amor e do cuidado de Deus para conosco. Amor e cuidado que é como um rio que flui direto do trono de Deus, uma fonte sempre avançando e trazendo renovo que revigora as nossas almas, não importam as circunstâncias da vida. A boa notícia do Evangelho é que há alegria por causa do Natal. Temos comunhão com Deus disponível por causa do Natal. Porque a mensagem do Natal é que o Deus inimaginavelmente grande foi acomodado numa manjedoura, como um bebê indefeso, incompreensivelmente tornado humano. Como vocês sabem, Jesus não nasceu num palácio. Não nasceu como um dos príncipes dos reis da terra, mas se tornou um refugiado e um sem-teto, nascendo numa manjedoura. Não são as celebridades, ou os políticos, ou os líderes mundiais que vão visitá-lo, mas magos obscuros, pastores humildes. E essa simplicidade entre dificuldades, pobreza, exclusão, e essa proximidade com a nossa experiência, com a experiência de muitos aqui, ofende o mundo e o seu orgulho. Porque o mundo busca por espetáculo, grandeza, poder e glória. Mas Jesus é semelhante a mim e a você, no sentido de que passou por dificuldades, foi pobre, se tornou um refugiado e passou por aflições. Mas Ele é Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. O que significa que Ele se identifica conosco na nossa simplicidade e pequenez. Sim, Jesus, inimaginavelmente grande, o Deus Criador, se torna incompreensivelmente humano e se identifica comigo e com você na nossa simplicidade e pequenez, na nossa finitude. Ele encarnou para nos resgatar das trevas em que nos encontramos, para nos trazer verdadeira alegria.
Assim, o verdadeiro sentido do Natal é que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, de que Ele habitaria com o seu povo e os salvaria dos pecados deles. Não mais agora em um templo, em um lugar específico, mas agora no Deus homem, no Deus encarnado, no Filho de Deus. Deus anda entre o seu povo e os salva dos pecados deles. A mensagem do Natal é que precisamos de um Salvador, porque não podemos nos salvar a nós mesmos. E esse Salvador que nós tanto precisamos, que é a luz dos homens e que é capaz de nos guiar para fora das trevas que nos encontramos, é o Deus homem na manjedoura. Mas por mais que estejamos falando aqui de Jesus como a luz dos homens, uma nova aurora sobre os homens, parece que o nosso mundo ainda está somente em trevas. Não é verdade? Sofrimento, doença e morte são aparentemente a trindade que governa o mundo, e não o Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é assim porque o nosso mundo é quebrado e caído por causa do pecado. Porque nós somos quebrados e caídos por causa do pecado. E por causa do nosso pecado, do pecado do mundo, nós perdemos o nosso relacionamento com Deus que tínhamos no início. O pecado traz morte espiritual, perda de sentido e de esperança, desejos descontrolados, instigados por vícios, insatisfação profunda no nosso interior, vergonha e impotência pela incapacidade de mudar. Mais uma vez, o pecado nos torna mortos-vivos, que não podem fazer outra coisa senão pecar e se afundar cada vez mais no seu pecado. Mas aqui nós temos as boas notícias do Evangelho. Mesmo em um mundo quebrado e caído por causa do pecado, mesmo nós sendo quebrados e corrompidos, uma luz pode resplandecer sobre nós. Mas como? Como uma luz pode resplandecer sobre nós se vivemos em trevas, em um mundo quebrado e caído? A resposta encontra-se numa manjedoura, envolta em trapos humildes. A resposta encontra-se no nascimento do Salvador. Deus nasceu em nosso mundo para irradiar a sua luz sobre nós, para que as nossas trevas se dissipem, para que sejamos capazes, por meio da operação dele em nós, da sua luz em nós, de passar da morte para a vida. Do luto profundo, da tristeza e da dor, para a alegria, paz e satisfação em Jesus. Isso é assim, porque aquele menino era um verdadeiro ser humano, um verdadeiro homem, mas era também verdadeiramente e totalmente Deus. Como totalmente Deus, Jesus ele pôde pagar a penalidade por nossos pecados, pelos quais a humanidade finita não podia. Como plenamente humano, ele pôde ser o nosso representante adequado e sacrifício substitutivo diante de Deus. É por isso que no Evangelho de Mateus, quando o anjo anuncia a Maria, ele diz que o nome dele seria Jesus, que significa algo como Deus salva, porque Deus estava vindo para habitar no meio do seu povo, salvar o seu povo dos pecados deles. É por isso que João nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus ele nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Não precisamos mais viver como mortos-vivos. Podemos viver e viver de verdade. E se Jesus é então esse Deus homem, Deus encarnado, Deus tornado homem para nos salvar, e se a sua luz irradia sobre nós, nós não podemos simplesmente gostar dele e achar bonitinho e em uma época do ano irmos lá e montarmos o nosso presépio, ou vivemos com indiferença em relação à sua pessoa.
Porque ou você se ajoelha e o adora, e confessa a Ele como Senhor e Salvador, ou você se afasta dele cada vez mais para trevas cada vez mais profundas. Não há neutralidade aqui, não há meio termo aqui. Se Jesus realmente nasceu em uma manjedoura, eu e você temos algo que nenhuma outra religião jamais terá. Nós temos um Deus que nos compreende de verdade, porque Ele se tornou homem e viveu como um de nós, à exceção do pecado. Nenhum outro Deus jamais sofreu pelo seu povo. Nenhum outro Deus jamais precisou ser corajoso. Foi abandonado pelos seus amigos, esmagado pela injustiça, torturado e morto. Nenhum outro Deus andou como ser humano nessa terra. O Natal, então, nos mostra a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus nos mostra que Deus sabe o que você está passando, que Ele se importa com você, que Ele se identifica com você, com as suas lutas e com os seus sofrimentos. Significa que quando você fala com Deus por meio da oração, Ele ouve você, Ele entende os seus problemas e Ele responde de acordo com a sua sabedoria e bondade. Certa vez, Dorothy Sayers disse de maneira bastante significativa o seguinte a respeito disso. Ela disse: a encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair, para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim, Ele teve a honestidade de provar do próprio remédio. Não cobra nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. Passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores da dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Nasceu em pobreza e sofreu dor infinita, tudo por nós, e achou que valia muito a pena. Quando eu e você percebemos que Deus encarnou, e que Ele se encontra ali como um bebê envolto em panos em uma manjedoura, e que aquele bebê nos salva das nossas trevas, do nosso pecado, da nossa morte espiritual, indo de maneira voluntária para a cruz na Páscoa, de maneira espontânea, por puro amor, nós começamos a perceber a beleza do Natal. Natal não é sobre uma manjedoura, uma estrebaria, animais, pastores e anjos. Natal é sobre um Salvador vindo ao mundo para que possamos ter alegria e vida. Jesus é a luz divina vinda ao mundo. Luz que traz nova vida para substituir a nossa apatia e morte espirituais. Para remover a nossa cegueira espiritual, para nos livrar dos nossos vícios e pecados, não importa quão terríveis e devastadores eles sejam e o quanto tenhamos nos afundado neles. Ele é a luz, quando todas as outras luzes se apagam. Nele, você pode ter esperança de perdão e de uma nova vida. Você pode deixar de ser um morto-vivo e começar a viver de verdade, cheio de alegria, paz e satisfação em Deus. A grande questão aqui é, como essa luz pode se tornar sua? E a resposta simples e direta é, por meio do arrependimento e da fé em Jesus somente. Porque como Emanuel, como Deus conosco, Jesus ele nos permite chegar com ousadia diante do trono de Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados e pela fé o aceitamos como Senhor e Salvador. E recebemos então o perdão dos pecados que Ele comprou para nós. Tudo isso de forma gratuita, por meio de Jesus somente.
por meio da fé nele. Natal é uma época em que trocamos presentes. A luz do mundo, Jesus, irradiando sobre você, tirando você das trevas e levando para o reino de Deus, é o grande presente do Natal. É um presente que não pode ser comprado, trocado ou negociado. É um presente que você só pode receber de graça, pela fé em Jesus. Você precisa confiar no Deus homem na manjedoura e que morreu na cruz do Calvário, porque quando nós confiamos na obra de Cristo em nosso favor, nós recebemos o perdão de Deus e a dádiva do seu Espírito habitando em nós e nos renovando, de dentro para fora, com alegria, paz e satisfação que jamais sonhamos poder alcançar. Mas a verdade é que alguns presentes são difíceis de receber. Pense, por exemplo, que você recebeu um livro da sua esposa com o título 1001 dicas de como se tornar o marido que sua esposa sempre quis. Quando você receber esse presente, você vai ficar sem graça, porque você vai perceber o que não é o marido que imaginava ser. Ou imagine que você recebeu de presente um livro com o título Como fazer os seus filhos pararem de se comportar mal e dar chilique na rua. A pessoa que está dando o presente para você está claramente dizendo que você precisa educar os seus filhos de maneira melhor. Agora, imagina receber de presente um final de semana maravilhoso em um spa. Mas esse spa é especializado em fazer você perder aqueles quilinhos extras. E no presente vem uma nota amorosa ainda, escrito: você está precisando muito. Espero que aproveite. Receber presentes como esses nos envergonham, nos constrangem, não são fáceis de receber. Nós precisamos engolir o nosso orgulho e parar de fingir que está tudo bem. Não é verdade? Ou pense que você recebe de Natal um curso de reciclagem para motoristas. A mensagem é bastante clara. Você precisa aprender a dirigir bem. Não é verdade? E que quando você recebe esse presente, o que você faz? Você engole em seco o seu orgulho. E quando você diz obrigado, você está selando o juízo daquela pessoa sobre você como verdadeiro. Ou pense, por exemplo, se alguém descobre que você está passando necessidades financeiras. E essa pessoa dá de presente a você uma grande quantidade de dinheiro, que você não iria conseguir, não conseguiria se livrar das suas contas sem isso. Você tem que engolir o seu orgulho, você tem que dizer obrigado, e ao dizer obrigado, você está dizendo que sem a ajuda daquela pessoa, você não seria capaz de sair da situação financeira em que você se meteu. Existem presentes que são difíceis de receber. O presente de Jesus no Natal, de modo semelhante, não é fácil de receber também. Você precisa engolir em seco o seu orgulho e reconhecer a sua incapacidade de merecê-lo, de negociá-lo, de comprá-lo, de conquistá-lo. Significa reconhecer que você está perdido, sim, em trevas, incapaz de salvar a si mesmo, e que nada menos do que a morte do Filho de Deus na cruz pode salvar você. Isso exige engolir o orgulho, porque mostra que, ainda que você tente viver uma vida boa, ser um bom cidadão, ser uma pessoa honesta, e viver uma vida moralmente boa, não fazendo mal aos outros, você sabe que no fundo, você não consegue viver de maneira perfeita. Você sabe que sempre vai acabar magoando aqueles que você ama, ou fazer coisas das quais você vai se envergonhar depois, e que você esconde no canto mais profundo do seu coração, e você não quer que ninguém veja, e nem você quer se lembrar. Para receber o presente de Jesus no Natal, você precisa confessar que é pecador. E isso não é algo fácil. Porque reconhecer ser pecador e confessar Jesus como Senhor envolve renunciar ao seu modo de vida autossuficiente e cheio de orgulho, o que não é nada fácil.
mas reconhecer-se como pecador e renunciar ao seu modo de viver autossuficiente, cheio de orgulho, não é algo como as pessoas pintam, cheio de tristeza, amargura e infelicidade, negar a si mesmo, deixar de ser feliz, de viver a sua melhor versão e coisas do gênero. Pelo contrário, por mais difícil que seja, abre-se aqui então a possibilidade de uma grande aventura. Porque viver com Jesus é uma grande aventura. Você passará a vida com o Deus que se fez bebê, que morreu numa cruz e ressuscitou e que promete levar você para novos céus e nova terra. Você vai ter um amigo de verdade em todos os momentos. E não qualquer pessoa, mas o próprio Deus, Criador do universo, habitando em você por meio do seu Espírito. Você viverá momentos incrivelmente felizes, cheios de alegria e gratidão, mas também profundamente tristes, onde você conhecerá as profundezas do seu coração e as trevas que há nele. Mas você terá a esperança da luz mais penetrante e pura que existe, a luz que ilumina tudo e a todos, e dissipará as suas trevas, cada vez mais e mais, até o dia que Ele vier para nos buscar, ou que nós iremos nos encontrar com Ele. E assim você viverá coisas grandes e pequenas ao lado do grande Rei do Universo, com quem estará para todo o sempre. Podemos não ser os protagonistas, os heróis principais nessa história, como nós gostaríamos, mas viveremos as grandes aventuras da vida ao lado do personagem principal da história, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas a tentação no meio disso tudo é parar de olhar para Jesus, olharmos para nós e queremos sermos os heróis da nossa própria história. E quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos viver as coisas de acordo com a nossa própria maneira, nós ficamos desapontados, entristecidos e magoados. Por quê? Porque somos falhos, cheios de defeitos e com um coração em trevas. E por mais que a gente tente, nós não conseguimos vencer certos vícios, ou deixar de fazer certas coisas que consideramos absurdas e idiotas. Constantemente nós magoamos as pessoas que mais amamos. E quando parece que as coisas estão indo bem, nós colocamos tudo a perder, enfiando os pés pelas mãos ou dizendo alguma palavra em algum momento inoportuno. Então requer coragem reconhecer a si mesmo como um pecador. Requer coragem abandonar o seu modo orgulhoso e autossuficiente de viver e confessar Jesus como Senhor, porque requer reconhecer a si mesmo como incapaz. Mas apenas quem faz isso pode ter um relacionamento com a luz do mundo, que brilha sobre todos aqueles que o confessam. Reconhecer que você precisa da salvação providenciada por Jesus é a base para todas as outras alegrias que Jesus pode trazer à sua vida. Para todo o consolo, para toda a esperança, para toda a paz, satisfação, felicidade. Nós precisamos antes confessarmos a nós mesmos como pecadores, nos arrependermos do nosso pecado e confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Se Jesus é esse mesmo Deus encarnado numa manjedoura, os pastores receberam uma notícia, foram lá e viram. Jesus é esse Deus encarnado. O que isso significa para mim e para você em termos práticos? Bom, significa que nós temos uma grande esperança. Natal significa, então, que há uma grande esperança no mundo. Mesmo em um mundo quebrado e caído por causa do pecado, nós temos esperança porque o Salvador nasceu. Mesmo em meio a todo o sofrimento e dor que enfrentamos e dificuldades, Deus não nos abandonou. Ele veio nos buscar. Ele nasceu. Ele se tornou um de nós para nos levar de volta para Deus. E não somente isso. Se Jesus é Deus encarnado, você pode ter conforto e segurança. Mesmo em meio ao sofrimento e à dor, mesmo em meio à certeza da morte iminente, com um câncer terrível, porque em Jesus você encontra alguém
que passou exatamente pelas mesmas coisas que você. Você já foi traído? Você já se sentiu solitário e excluído? Você já passou algum tipo de necessidade? Já teve o seu coração partido? Já enfrentou a morte de entes queridos? Bom, o Deus encarnado também. Ele sabe como você se sente. Então, nele, você tem alguém que sabe exatamente como é viver as coisas que você experimenta. Você pode abrir o seu coração para Jesus. Ele sofreu e triunfou, e agora tem poder infinito para consolar e encorajar você. Natal, então, significa que em Jesus, Emmanuel, Deus conosco, temos alguém que nos entende e que pode nos confortar. Temos luz brilhando sobre nós. Se Jesus é Deus encarnado, significa que Ele é tanto Deus como um ser humano. E como Deus, Ele é o nosso Senhor. Como ser humano, Ele entende quem nós somos. Mas também isso significa que você pode ter um relacionamento com Ele. Você pode ter um relacionamento com o Deus homem, com o Deus tornado homem. Porque um dos propósitos da encarnação de Jesus, do Natal, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A encarnação não aconteceu apenas para sabermos quem Deus é. Deus não se contentou em ser uma ideia abstrata na mente dos homens. Ele veio habitar entre nós para se tornar íntimo e próximo de nós, para que tenhamos um relacionamento com Ele. Natal, então, significa que podemos ter em Jesus um amigo em que podemos confiar e ter um relacionamento íntimo e profundo em todos os momentos, bons e tristes, fáceis e difíceis, em todos os momentos. Percebam, o Natal demonstra que a nossa salvação é muito mais maravilhosa do que podemos imaginar. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos mais desesperadamente para viver. Misericórdia, graça, amor, perdão, reconciliação, vida, completude, felicidade, alegria, tudo o que você jamais sonhou ter, você tem em Jesus. E isso tudo é possível porque Ele encarnou. Pense então naquele menino como Deus homem que vence as nossas trevas. Porque Ele de fato é Deus encarnado e venceu as nossas trevas. Que nesse Natal, você possa se lembrar do verdadeiro sentido do Natal. A alegria que Cristo proporciona ao encarnar. Que Ele encarnou para cumprir as promessas de Deus, para habitar com o seu povo e salvar eles dos pecados deles. Que há salvação para você. Que há comunhão com Deus disponível para você. Que há luz para as suas trevas. Que você pode desfrutar de uma vida de alegria e completude em Deus. Porque Jesus é a luz que traz a alegria aos homens. A alegria da salvação pela graça e que torna possível a comunhão com Deus. Você não precisa mais viver como um morto-vivo. Você pode sair das trevas e viver de verdade. Porque somente onde há luz, há vida. E Jesus é a luz dos homens. Então, Natal significa que eu e você podemos ter a alegria da salvação pela graça e comunhão com Deus. Aqui e eternamente. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé.